Palavra da Verdade, devocional de 3 de julho, a âncora da alma. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, de 17 a 20. Leia Hebreus 6, de 1 a 20. Sabemos que a âncora é um instrumento que mantém o navio parado e firme, impedindo que a embarcação seja levada pelo vento ou pela correnteza. O texto da nossa meditação nos ensina que a esperança é a âncora da alma. Isto significa que a esperança é o que mantém a nossa alma firme nas tempestades que enfrentamos em nossa caminhada. Não fosse a esperança, nossa alma seria arrastada pelas correntezas da tribulação e nossa fé seria engolida pelas ondas bravias das incertezas. Mas isto não se aplica a toda e qualquer esperança. Trata-se aqui da esperança em Cristo. O texto da nossa meditação é a conclusão de uma seção da Epístola aos Hebreus, cujo objetivo é advertir os leitores contra a apostasia e encorajá-los a perseverar na fé. Com estes objetivos, ele ensina sobre o fundamento da nossa eterna segurança. E para fazê-lo, utiliza-se do exemplo de Abraão, que é o pai de todos os que creem, tanto judeus como gentios, conforme está escrito em Gálatas 3:7 e Romanos 4:11 e 12. Em primeiro lugar, o autor nos lembra de que Deus fez uma promessa a Abraão no verso 13. Devemos nos lembrar do contexto da promessa, conforme lemos em Gênesis 12, onde primeiro Deus se revelou ao patriarca. Ali, em Ur dos Caldeus, depois de desafiar Abraão a sair de sua terra e de sua parentela, Deus lhe prometeu fazer dele uma grande nação, abençoá-lo pessoalmente, dando-lhe uma terra e um descendente por meio do qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Leia Gênesis 12, de 1 a 3. Sabemos que a promessa de abençoar todas as nações por meio da descendência de Abraão se cumpriu em Cristo, conforme está escrito em Gálatas 3, 8, 13 e 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em segundo lugar, ele observa que, a fim de assegurar a imutabilidade da sua promessa não apenas a Abraão, mas também aos herdeiros dessa promessa, entre os quais estão todos os que creem em Cristo, Deus fez um juramento, conforme os versos 13 e 14, onde ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei, citando Gênesis 22:16. Ele ressalta também que Abraão esperou com paciência e obteve a promessa. Nos tempos de Abraão, uma palavra selada com o juramento tinha a mesma importância que tem hoje um documento assinado com firma reconhecida, lavrado em cartório. O juramento servia de penhor às partes aliançadas. Portanto, a promessa e o juramento ressaltavam a fidelidade de Deus e garantiam a imutabilidade do seu propósito de abençoar Abraão e sua semente. Essas são 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, conforme o verso 18. A afirmação do autor ressoa o que está escrito em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A promessa e o juramento de Deus que se cumpriram em Cristo são, portanto, o fundamento da esperança cristã. E essa esperança é a âncora da alma, uma âncora segura e firme. Isto significa que ela não pode ser removida nem abalada. Nossa âncora está encravada na própria presença de Deus, além do véu, expressão que faz alusão ao Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo, que representava o lugar do trono de Deus. A âncora da nossa esperança não pode ser removida do trono de Deus, porque foi Jesus quem a encravou ali, e Ele é quem a mantém segura.
pois além de ter oferecido o seu próprio sangue como propiciação pelos nossos pecados, ele foi constituído nosso eterno sumo sacerdote. Sua intercessão poderosa garante que não vamos sucumbir às crises da vida. Nosso texto foi escrito a uma igreja perseguida. Em razão desta perseguição, alguns tinham perdido seus bens, outros a sua liberdade e outros ainda perderam entes queridos. Por razões diferentes, muitos de nós temos experimentado dias de incertezas e perdas irrecuperáveis. Talvez as águas revoltas nos façam perder o fôlego, mas não devemos nos esquecer que nós, que cremos em Cristo, já corremos para o refúgio, como ele diz no verso 18, e que temos na promessa e no juramento de Deus um forte consolo. Como diz a Escritura em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro. Lancemos mão da esperança proposta em Cristo. Ele é a nossa âncora segura e firme. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.